react. Voltamos com mais um react. Vamos assistir o vídeo. O que faz os vilões da DreamWorks ser tão bom? Do canal O Pinguim. Espero que vocês gostem. De 11 minutos e 2 segundos. Vamos assistir. Sabemos que a DreamWorks tem vilões lendários, mas por que os vilões da DreamWorks são tão bons? E por que eles têm muito mais fãs do que os vilões de outros estúdios? Bom, acredito que um dos motivos para essa diferença entre os vilões da DreamWorks e de outros estúdios é porque tem uma coisa acontecendo nas animações modernas. O vilão clássico virou algo raro. Muita produção hoje, principalmente da Pixar, prefere jogar o conflito para dentro do protagonista, aquele problema interno que ele precisa superar sozinho. Ou então, guarda o vilão como surpresa no finalzinho, aquela reviravolta que todo mundo já tenta prever desde o trailer. O problema é que quando o vilão chega tarde demais, a presença dele não tem tanto peso, porque você não sabe muito sobre ele. Ou seja, quando tem vilão, ele não tem muito tempo de tela. Mas não é o que a DreamWorks tem feito. Ela entendeu algo que parece óbvio, mas poucos aplicam. Vilão bom não é aquele que aparece só para criar problemas, é aquele que chega para desafiar o jeito que o herói enxerga o mundo. Não um obstáculo no caminho, mas o motivo pelo qual o herói precisa crescer ou ser destruído. Quando o antagonista tem essa função, a história fica mais densa, mais real. E a DreamWorks domina isso com uma consistência que poucos estúdios chegam perto. Dá para dividir os melhores vilões do estúdio em 5 estilos. O vilão trágico, forjado pela pressão de legados e expectativas. O espelho sombrio, que é o herói num caminho diferente. O prazer da maldade pura, carismático e sem remorso. A subversão, onde herói e vilão trocam de lugar. E a força inevitável, que representa uma verdade que não se derrota com socos. Cada tipo entrega uma tensão diferente, e o estúdio domina os 5. Não é acaso que esses personagens ficam na cabeça anos depois. Para entender por que funcionam tão bem, vale começar pela categoria mais difícil de assistir. Aquela onde o antagonista não escolheu ser mau, foi sendo empurrado até lá, aos poucos, por tudo ao redor. Ramsés, do Príncipe do Egito, é um dos exemplos mais subestimados de vilão trágico na animação. Não é monstruoso porque nasceu assim, é monstruoso porque a vida inteira ouviu que não podia errar. O filho de Faraó carrega o peso de uma dinastia com milênios de história, e qualquer vacilo seria o fim de tudo. Quando Moisés pede a libertação dos hebreus, Ramsés não enxerga justiça, enxerga uma ameaça à sua própria identidade. O que torna a tragédia de Ramsés mais pesada é o amor genuíno que ele sente por Moisés. Os dois cresceram juntos, eram irmãos na prática, mas a lealdade à aprovação do pai morto é mais forte do que qualquer vínculo afetivo real. Ele escolhe a coroa em vez do irmão, e essa escolha vai destruindo tudo ao redor, incluindo ele mesmo. Não tem como assistir a isso sem sentir peso no peito. Tai Lung, do Kung Fu Panda, é um caso diferente, mas igualmente devastador. Shifu o criou com a promessa de que era o escolhido, o predestinado, o maior que o Kung Fu já viu. O problema é que o valor dessa pessoa fica atrelado completamente a uma validação externa. Quando Oogway nega o título de dragão guerreiro, Tai Lung não perde só um reconhecimento, perde o único motivo pelo qual achava que existia. Tai Lung e Han Se mostram que a DreamWorks sabe construir vilões que doem de assistir. Mas se você acha que o mais pesado já passou, espera ver o que acontece quando o antagonista não é o inimigo do herói. Ele é uma versão alternativa do próprio herói. Lord Shen, de Kung Fu Panda 2, e Po têm mais em comum do que parece. Os dois foram marcados por um trauma na infância. Os dois carregam uma dor que moldou quem se tornaram. A diferença é uma só. Po fez as pazes com o passado. Shen decidiu destruí-lo. Enquanto Po aprende que a origem não define o destino, Shen passa a vida tentando apagar a lembrança de ter sido rejeitado pelos próprios pais. Aí mora o argumento mais denso do filme. Shen não quer a China pelo poder em si, quer provar que o abandono não importou, que não precisava de ninguém, que construiu algo maior do que qualquer família poderia oferecer. É a lógica de quem usa a conquista como anestesia para a dor. Funciona muito bem, até o momento em que não funciona mais, e esse momento chega cedo. Em Como Treinar o Seu Dragão, Drago e Grimmel funcionam como espelhos de soluço e de estoico de formas distintas. Drago é o que acontece quando o medo dos dragões vira obsessão por controle total. Grimmel é mais preciso. Ele é o soluço que teria matado o Banguela no primeiro filme para ganhar a aprovação da vila. Os dois representam caminhos que Estoico e Soluço poderia ter tomado, e a bondade do herói fica mais significativa quando o espectador enxerga o que estava em jogo. A vitória de Soluço não é só física, é ideológica.
Ele prova que acreditar na coexistência não é ingenuidade, é coragem. Mas tem um tipo de vilão que não precisa de tragédia nem de espelho para funcionar. Ele basta por si só, com carisma e um sorriso no rosto. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like. Não custa nada e ajuda bastante o algoritmo a mostrar o vídeo para mais pessoas. Então dá essa moral aí. Você já está completamente cansado de jogar os mesmos jogos dos deixados no seu celular? Então dá essa moral aí. Lord Farquaad, do primeiro Shrek, é a paródia mais certeira do perfeccionismo ditatorial numa animação. Ele não tem poderes absurdos, mas tem controle obsessivo sobre tudo ao redor. Farquaad bane os seres mágicos do reino não por maldade explícita, mas porque eles não cabem na sua ideia de mundo perfeito. É o tipo de vilão que funciona porque a gente reconhece esse comportamento, a necessidade patológica de eliminar o que não se encaixa. A fada madrinha de Shrek 2 vai ainda mais longe. Não age como criminosa, age como empresa. Tem contrato, imagem pública e produto pronto. Opera dentro das regras da sociedade e usa essas regras para manipular. Quando convence Shrek de que ele nunca será bom o suficiente para Fiona, está usando da insegurança dele como matéria-prima. Todo mundo já encontrou alguém assim, e é por isso que ela incomoda tanto. Jack Horner, do Gato de Botas 2, fecha essa tríade com chave de ouro. Ele é a resposta direta à tendência de justificar todo vilão com uma infância difícil. Jack não teve infância difícil, teve pais amorosos e teve tudo. Escolheu ser mal porque quis, porque sentiu que merecia toda a magia do mundo só pra ele. Narcisismo puro, sem remorso, sem disfarce. Esses três juntos mostram que o egoísmo tem formas. O controle obsessivo de Farquaad, a manipulação elegante da fada madrinha e a ganância sem filtro de Jack. Mas tem um personagem que embaralhou tudo isso, porque começou como vilão e terminou como o único herói de verdade da história. Megamente começa com uma premissa simples e vai ficando mais densa ao longo do filme. O herói da história, Hal, sempre se sentiu no direito de ter o que queria: respeito, a garota, reconhecimento, só por se considerar um bom sujeito. Quando recebe superpoderes, não vira herói, vira tirano, porque poder não cria caráter, ele só amplifica o que já estava lá desde o começo. Hal é o exemplo mais claro de que intenção não basta para construir quem você é. Ele nunca quis proteger ninguém, queria ser admirado, ponto. A diferença parece pequena, mas na prática é enorme. Quando o mundo não reage do jeito esperado, a máscara cai em segundos. Aí o filme faz a pergunta mais interessante: que caráter tem um vilão de verdade quando o herói desaparece? A resposta é brilhante. Megamente criado e rotulado para ser o vilão desde sempre, descobriu no tédio da vitória que preferia proteger as pessoas a dominá-las. Tem código de ética, capacidade de sacrifício, tem, ironicamente, mais alma do que o cara que deveria ser o herói. O filme usa essa inversão para dizer algo poderoso. Caráter não é destino fixo, é escolha diária. Megamente desconstruiu o que todo mundo achava saber sobre heróis e vilões, com humor e leveza. Mas se ele desconstruiu o conceito de vilão, tem um personagem em Gato de Botas 2 que desconstruiu o próprio herói, de um jeito que poucas animações tiveram coragem de tentar. A morte no Gato de Botas 2 não é um vilão no sentido clássico. Não quer poder, não tem plano de conquista. Quer uma coisa só: que o gato pare de tratar suas vidas como fichas descartáveis. Ao longo dos filmes, ele usou 8 das 9 vidas com total desprezo, sem peso, sem consequência. A morte aparece para cobrar essa conta, com juros. O argumento aqui é sobre a arrogância e mortalidade de um jeito humano. O gato sempre se enxergou como uma lenda, acima das limitações comuns. Tem algo reconhecível nisso. A gente age como se o tempo fosse infinito, como se desse para adiar as escolhas importantes. A morte funciona como espelho brutal. Você não é invencível, e cada momento desperdiçado não volta. O que torna a narrativa genial é o desfecho. A morte não é derrotada numa batalha épica. Simplesmente vai embora, porque o gato arrogante que ela veio buscar não existe mais. O herói mudou de atitude, passou a valorizar a vida que tem, e isso foi suficiente. A vitória não veio da espada, veio da transformação interna. A DreamWorks transformou um tema sombrio numa história bonita sobre aceitar a própria finitude. E quando a gente junta todos esses vilões, os trágicos, os espelhos, os narcisistas, a própria morte, fica impossível não notar que o estúdio acertou numa fórmula que poucos conseguiram replicar. Então, no fim, por que os vilões da DreamWorks são tão lendários? A resposta mais honesta é essa: a DreamWorks não tem medo. Não tem medo de tons sombrios.
não tem medo de matar um vilão de forma brutal, não tem medo de criar um antagonista que a gente sente pena no caminho. Enquanto outros estúdios ficam na zona de conforto do mal genérico e da ameaça conveniente, a DreamWorks vai fundo, e é exatamente isso que faz a diferença. Cada vilão que apareceu aqui não desafiou só o corpo do herói, desafiou a filosofia dele. Ramsés forçou Moisés a escolher entre o amor e o chamado. Shen forçou Po a encarar o que mais queria esquecer. A morte forçou o gato a parar de fingir que era invencível. Sem esse nível de pressão, nenhuma dessas histórias teria o peso que tem. E é por isso que esses filmes não envelhecem. A criança que assistiu Kung Fu Panda em 2008 e revisitou o filme aos 25 anos, viu uma história completamente diferente. Não porque o filme mudou, mas porque ela cresceu e passou a enxergar Tai Lung e Shen com outros olhos. Isso só acontece quando os personagens têm profundidade real, não conveniência narrativa. Enquanto a DreamWorks continuar criando vilões que refletem os nossos medos, as nossas falhas e as nossas escolhas não feitas, as histórias do estúdio vão continuar sendo imortais. Simples assim. Então é isso, galera. Se chegou até aqui, deixa aí nos comentários qual é o seu vilão preferido da DreamWorks. Deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e vamos juntos rumo aos 20.000. Cada apoio conta. Nos comentários, manda a palavra antagonista para eu saber quem assistiu até o fim. Valeu demais! Tutorial numa... Então, gente, esse foi o Rex. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe e tchau!